Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato falaremos no episódio de hoje sobre psicologia cognitivo-comportamental. Afinal, o que é a psicologia cognitivo-comportamental? Ela engloba duas grandes abordagens psicológicas que no caso são a psicologia comportamental e a psicologia cognitiva. A abordagem cognitivo-comportamental, ao fazer uso da psicologia comportamental e da psicologia cognitiva, está inserida no âmbito das ciências empíricas, ou seja, fazem uso do método hipotético indutivo, o mesmo método científico utilizado na física, na química, na biologia, nas ciências naturais. A psicologia cognitivo-comportamental entende que as alterações cognitivas, distorções de raciocínio, distorções na percepção, distorções na memória, são anteriores às alterações psicopatológicas, como as alterações na depressão, na ansiedade, no transtorno de pânico, no transtorno de estresse pós-traumático e assim por diante. Isso significa que o tratamento, a partir do ponto de vista da psicologia cognitivo-comportamental, deve focar nas causas, que são as distorções cognitivas. Por exemplo, na depressão, nós temos uma série de sintomas psicopatológicos. Dentre eles, o sintoma que mais é perceptível para a maioria das pessoas que são leigas em psicologia cognitivo-comportamental é a tristeza, a angústia, o choro. No entanto, mais importante ainda do que esses fenômenos é as alterações cognitivas, como as distorções no pensamento, distorções na memória, distorções na percepção que o indivíduo tem de si, do mundo e das pessoas à sua volta. Na depressão, nós temos, por exemplo, o afunilamento da consciência, a tendência da pessoa em utilizar raciocínios de natureza dicotômica, raciocínios de natureza tudo ou nada, não raro raciocínios de natureza muito generalista, não raro raciocínios de natureza hipergeneralista, generalizar uma experiência para vários contextos distintos de forma errada. A pessoa em depressão, ela tem uma maior probabilidade em lembrar de coisas negativas quando comparada às coisas positivas. A pessoa em depressão tem uma inflexibilidade cognitiva, ou seja, uma dificuldade em mudar as suas estratégias na resolução de problemas. A pessoa depressiva tem uma tendência a supervalorizar as coisas negativas e a subvalorizar as coisas positivas. Esses são apenas alguns exemplos de como a cognição de uma pessoa que está passando por depressão, ela apresenta uma série de alterações. As alterações de humor, de afeto e de ansiedade são secundárias a essas alterações cognitivas. Por isso nós precisamos trabalhar no âmbito da cognição. Precisamos trabalhar as distorções cognitivas. Agora, é evidente que não podemos trabalhar a cognição de forma descontextualizada. Precisamos levar em consideração o ambiente no qual esse indivíduo se encontra. Por isso, precisamos também fazer uso de técnicas da psicologia do comportamento. A pessoa em depressão geralmente tende a reforçar os seus pensamentos negativos. A pessoa em depressão geralmente tende a utilizar esquemas comportamentais de esquiva e de fuga. A pessoa em depressão tem uma série de reflexos condicionados, não raro, gerados e aprendidos ao longo de sua história comportamental. É por isso que a psicologia cognitivo-comportamental faz uso tanto de métodos e de estratégias da psicologia cognitiva quanto da psicologia comportamental. Bom, se nós pudéssemos aqui fazer uma analogia metafórica para que possamos compreender melhor, nós poderíamos utilizar a ideia do computador. Um computador apresenta o hardware e o software.
O hardware é a parte física, é a placa-mãe, a placa de vídeo, o monitor, o teclado, o mouse. São equipamentos que estão regidos por princípios da física, como as leis de Lenz, de Faraday e de Ohm. O software, por sua vez, diz respeito à parte abstrata, à parte lógica, como o sistema operacional, os drives, os aplicativos diversos que se encontram instalados neste hardware. O software também é regido por uma série de princípios, que no caso são as diversas linguagens de programação, como a linguagem C, a linguagem Python, a linguagem C++, ou seja, existe a forma correta de fazer a programação para que o drive funcione de forma adequada, em melhor performance, para que o sistema operacional seja veloz, para que os aplicativos não travem. Aqui, utilizando a nossa metáfora do computador, podemos dizer que o ser humano tem uma parte biológica, que no caso é o seu sistema nervoso, sistema endócrino, sistema circulatório, sistema urinário, um organismo que é regido pelos princípios da física, da química e da biologia. Por exemplo, o nosso sistema nervoso ele é composto por vários neurônios e o funcionamento de nosso sistema nervoso ele é de natureza eletroquímica. Portanto, ele está em consonância com os princípios da física, mais especificamente do eletromagnetismo. O nosso sistema circulatório, de forma semelhante, é regido por princípios da hidráulica, os mesmos princípios que são utilizados, como por exemplo, pelos engenheiros hidráulicos. Só que o ser humano ele não tem apenas a parte biológica, a parte material, que aqui na nossa analogia seria o hardware. O ser humano ele também tem a mente, tem a parte abstrata, que na nossa analogia corresponderia ao software, como a personalidade, a inteligência, o raciocínio, a memória, a percepção, enfim. Tudo isso também é regido por princípios. Por exemplo, na psicologia cognitiva, temos o raciocínio dedutivo, o raciocínio inferencial, os vieses, as contradições, os paradoxos, heurística da representatividade, heurística da disponibilidade, satisfaction, tomada de decisão por eliminação de aspectos. Só em relação à memória, veja bem, memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de trabalho, memória procedural, memória declarativa, memória episódica, memória semântica. A mesma coisa acontece com a psicologia do comportamento. Temos uma diversidade de conceitos técnicos científicos desenvolvidos a partir de estudos científicos. Temos reflexo incondicionado, reflexo condicionado, reforçamento positivo, reforçamento negativo de esquiva e de fuga, punição positiva, punição negativa, esquemas de reforçamento contínuo, esquemas de reforçamento intermitente. Então, se nós pudéssemos aqui continuar a nossa analogia, o que nós poderíamos dizer? A física, a química e a biologia estão para as engenharias, assim como os princípios universais do comportamento e da cognição estão para a psicologia cognitivo-comportamental. O psicólogo cognitivo-comportamental, portanto, é um engenheiro da mente, é um engenheiro dos comportamentos, porque ele obedece os princípios universais do comportamento e da cognição. Evidentemente, seguindo esses princípios para que possa ali, junto com o seu cliente, alcançar os objetivos que ele tanto almeja. Por analogia, ele seria um engenheiro de software, um programador que utiliza os princípios da psicologia do comportamento e da psicologia cognitiva no contexto da saúde, da educação, do esporte, dentre outros. Quando um engenheiro vai fazer um avião, ele precisa respeitar as leis da física, como a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Caso contrário, o seu avião não vai voar, ou, caso voe, pode acabar caindo. De forma semelhante, um engenheiro de joias,
quando ele vai lapidar uma pedra preciosa, ele precisa respeitar os ângulos de refração da luz de cada uma daquelas pedras. Caso contrário, ele não vai conseguir construir uma joia de tal forma que ela seja brilhante e resplandecente e bonita. Muito pelo contrário, aquela pedra bruta que tinha ali um enorme potencial em se transformar em uma joia acaba sendo desperdiçada. O mesmo ocorre no âmbito da psicologia. Quando uma pessoa está passando por um problema de depressão, de ansiedade, de fobia ou, digamos assim, problemas mais simples, como uma dificuldade no relacionamento amoroso, dificuldades no trabalho ou na escola, isso significa que essa pessoa não está seguindo e obedecendo os princípios universais do comportamento e da cognição. A partir de nossa analogia aqui utilizada do computador, do hardware e do software, ou seja, do nosso corpo e da mente, conseguimos compreender com mais clareza como funciona o tratamento a partir de uma perspectiva cognitivo-comportamental. Por exemplo, se você tem um problema no computador, você precisa levá-lo em um profissional experiente e qualificado para ele ver se o problema é de hardware ou no software. De forma semelhante, o psicólogo cognitivo-comportamental ele vai averiguar se o problema é de natureza neurológica, fisiológica, ou se o problema se encontra no âmbito da cognição e do comportamento. Caso o problema seja no hardware, ou seja, no âmbito biológico, o psicólogo vai fazer o devido encaminhamento para um neurologista, um psiquiatra, um endocrinologista, algo do tipo. Caso o problema seja no software, ou seja, na mente e nos comportamentos, o psicólogo cognitivo-comportamental e o cliente juntos irão co-construir um projeto de intervenção, respeitando os objetivos, os valores e os sonhos daquela pessoa. Agora, ainda utilizando a nossa analogia, tente imaginar se você tivesse um problema no computador, ou seja, se você tivesse uma depressão, uma ansiedade, um problema de relacionamento interpessoal, e você o levasse na terapia de constelação familiar, na terapia quântica, no tarô, na astrologia, no ASMR, no florais de bar, no espiritualismo, ou mesmo fizesse mandingas para o seu computador voltar a funcionar. O que você acha que iria acontecer com a sua saúde mental? Bom, gente, o nosso episódio de hoje ficou por aqui. Se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e até logo.